para contar um pouco sobre a história do Rotary. Por mais que a gente conheça ela está em constante evolução e tem muita curiosidade. Então, hoje, vamos trazer para vocês alguns pontos desde a sua criação, onde lá em 1905, mais especificamente no dia 23 de fevereiro, 4 senhores, o Gustavo Loehr, o Sylvester Schilling, o Hiram Shorey e o Paul Percy Harris, se reuniram na cidade de Chicago e começaram a delinear o que seria o grupo, chamado até então Rotary Club. Eles formaram um clube que era a ideia trocar conhecimentos empresariais, fazer um networking e, aproveitando isso, fazer o bem. E essa ideia começou a ganhar fama nos Estados Unidos. Tanto que no ano 1907, eles conseguiram realizar o primeiro grande projeto. Claro, naquela época, o Paul Percy Harris era um cara muito esquecido às vezes, e ele esqueceu de tirar foto. Então, a gente teve que colocar uma foto nova aqui, que a gente tirou esses dias, para fazer esse lembrete, que foi o primeiro projeto do grupo do Rotary. Eles fizeram o projeto de um banheiro. Eles perceberam que uma das áreas em foco do Rotary, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, era o saneamento. Eles trabalharam auxiliando na construção de um banheiro. E começou a cada vez mais difundir a ideia do Rotary pelos Estados Unidos e pelo mundo. Tanto que em 1910, eles tiveram a primeira convenção que chamaram Internacional, porque naquela data foi fundado o primeiro clube fora dos Estados Unidos. Foi fundado no Canadá. E, casualmente, naquele ano foi empossado como presidente o Paul Percy Harris. Um dos nossos fundadores não foi o primeiro presidente, então é uma das curiosidades. E essa história de começar a aumentar o Rotary no mundo mudou muitas vezes o nome, porque antes era Rotary National, porque era só Estados Unidos. Depois, nesse ano, 1910, viramos internacional. Tanto que a própria revista, lançada em 1911, ela teve algumas modificações ao longo do ano no próprio nome. Ela começou se chamando como a Roda Rotária. Depois, ela virou o Rotariano Nacional e agora ela é conhecida como The Rotary. Existem ainda toda a sua circulação nos Estados Unidos e também conseguimos ter exemplares dela no Brasil. Só que essa história não parou ali, ela cada vez continuou movimentando e mudando. Uma das histórias que já aconteceram e foram apresentadas aqui no clube, mais especificamente pelo companheiro Edson Aco, pode vir a falar outro momento também, era por que o ano rotário ele começa no dia 1º de julho, muito com relações às questões fiscais. Então, nessas convenções internacionais, como teve em 1910, eles tiveram uma decisão que iam modificar o ano rotário. Não é que nem o nosso ano gregoriano começa dia 1º de janeiro e acaba dia 31 de dezembro. A partir daquele dia, o ano rotário era dividido entre anos. Era o ano 1913, 1914, onde iniciava em 1º de janeiro e encerrava no dia 30 de junho, e até hoje mantemos esse padrão. E nessa história de presidentes, bem como a história do Rotary, a gente tem a constante mudança de cargos, mudança de personalidades e pensamentos que vêm e vão. E uma das personalidades que na época estava em alta, esse senhor da foto, chamado Art Clamp, ele disse essa frase: acho urgentemente apropriado passarmos a aceitar doações com o propósito de fazer o bem no mundo. Isso ele falou lá em 1917. A ideia que seria hoje o que a gente chama de Fundação Rotária. Só que essa ideia começou a ser dialogada e somente um ano depois o Rotary recebeu a doação de $26,50 do Rotary Club de Kansas City. Ainda não se tinha a real estruturação do que seria a Fundação Rotária. Ela aconteceu um pouquinho depois. E nesse meio termo, entre estruturação, vocês podem ver, começamos a ideia em 1917, um ano depois teve a doação, e no outro ano, 1919, não teve nada a ver com a Fundação Rotária, teve com a nossa América do Sul. Tivemos o primeiro clube na América do Sul. Então, a ideia inicial, criada lá em 1905, levou 5 anos para sair dos Estados Unidos e mais 14 anos para chegar na América do Sul. E depois levou um pouquinho ainda mais para chegar até o Brasil, porque em 1921 aconteceu mais mudanças. A gente teve a primeira convenção fora dos Estados Unidos. Então, as primeiras 15 convenções foram nos Estados Unidos e a primeira fora delas aconteceu em Edimburgo, na Escócia, na Europa. Então, a gente teve a primeira convenção fora dos Estados Unidos e que aumentou ainda mais a amplitude do Rotary, pois naquele ano, 1921, o mundo conhecia ainda mais o que fazia Rotary.
Tanto que em 1923, aí sim, 4 anos após ser inaugurado em Montevidéu, o primeiro clube na América do Sul, tivemos o primeiro clube brasileiro, o Rotary Clube de Rio de Janeiro. Então, o primeiro clube não é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, que foi em 1923 fundado. E daí sim, aquela ideia criada pelo Ark Club, em 1917, 11 anos depois, foi aprovada. Ele tinha dado aquela ideia, os rotarianos começaram a se estruturar e 11 anos após eles fundaram o que hoje nós chamamos da Fundação Rotária. E desde 1928 ela vem fazendo a diferença no mundo por etapas, fazendo projetos, fazendo ações, só que o Rotary continuou trabalhando. Ele viu que a gente precisava cada vez mais difundir a nossa marca. Então eles contrataram a Samantha lá em 1929 e falaram: Samantha, nós precisamos mostrar o Rotary. Então eles criaram uma bandeira que eles começaram a adotar como símbolo mundial do Rotary. E, ao mesmo tempo, na convenção, em 1931, eles fizeram o primeiro emblema impresso. Antes, eles só trabalhavam com as bandeiras. Agora, os rotarianos poderiam trabalhar também com os emblemas e não somente com a bandeira. Poderíamos agora levar o Rotary ao mundo inteiro, não deixando ele quase como dentro das reuniões. Poderíamos expor ao mundo. E nessa questão de exposição, os rotarianos sempre se fazem muitas perguntas sobre o que fazemos, o que pensamos e o que dizemos. E em 1943, nós tivemos a primeira vez que foi instituída em Rotary a prova quádrupla, a qual faz as perguntas: é a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? E será benéfico para todos os interessados? Essa prova quádrupla, ela deve reger tudo que pensamos, fazemos e dizemos. E nessa época começou uma grande mudança no Rotary, pois conseguimos um novo direcionamento, trabalhando sempre aquela ideia do servir acima de si mesmo, e agora com a prova quádrupla em conjunto. Tanto que essas ideias e diretrizes do Rotary, elas nos deram um know-how para participarmos do apoio durante a fundação da ONU. Tanto que existe toda a história que o Rotary tem a cadeira cativa devido a esse apoio lá em 1948. E esses apoios, essas ideias, cada vez começaram a surtir novos efeitos e vir de formas distintas. Tanto que todo ano, agora, naturalmente, nós conhecemos, a gente tem lemas, só que antes não tinham. E em 1949 foi proposto o primeiro lema, só que ele era um pouquinho longo, ele continha 83 palavras, algo que o Rotary também reviu ao longo do tempo. E em 1954, uma grande revolução, digamos assim, ao Rotary, pois o criador da prova quádrupla, ele cedeu os direitos autorais ao Rotary. Então, a partir de 1954, a prova quádrupla pertence ao Rotary. Foi utilizada alguns anos antes, mas a partir desse ano ela foi instituída como do Rotary. E daí sim, em 6 anos após iniciarmos os lemas que já eram trabalhados, o Rotary percebeu que um lema muito grande, com 83 palavras, era difícil de ser difundido e ser lembrado por todos os rotarianos. Desta forma, instituíram que os lemas deveriam ser curtos. Então, naquele ano, começou como desenvolver nossos recursos. E começamos a cada vez mais desenvolver nossos recursos, tanto que em 1957, a Fundação Rotária, que foi criada em 1928, ela começou a ganhar uma outra notoriedade. Ela começou a reconhecer aqueles associados que estavam contribuindo com ela, com um certificado. Na época era somente o certificado, e hoje que deu uma mudada, que a gente recebe as medalhas, mas que também vamos conversar. E, novamente, mais uma curiosidade agora. O lema mais curto na história, ele tem 3 letras. O primeiro lema, ele tinha 83 palavras. Não vamos nem contar as letras, porque eu já me perdi lá no meio quando eu comecei a contar. E aí, em 1961, eles literalmente falaram: age. Um lema de 3 letras e com uma força de fala gigantesca. Tanto que esse act, ele ressonou em muita gente. Jovens, mais experientes e recém na vida. E isso foi uma das visões que o Rotary conseguiu ver. Ele começou a verificar que também poderíamos contar com os jovens. Hoje, o Interact é um grupo de 12 a 18 anos, mas na época, quando foi instituído, era para aqueles alunos que estavam no ensino médio. Então, era de 14 a 18 anos dos Estados Unidos.
tanto que criaram dentro de um colégio, do colégio de Melbourne High School. Só um detalhe, não é Melbourne lá na Austrália, é Melbourne na Flórida dos Estados Unidos. Na hora que forem colocar no Google, cuidado para não cair lá no outro continente. E eles criaram em 1962 esse grupo de jovens. Só que esse grupo de jovens, ele começou a crescer. Eles atingiram a maioridade de 18 anos e não tinham para onde ir além do Rotary. E eles queriam uma transição. Então o Rotary, novamente, percebeu que precisava dessa transição, levou em pauta e em 1968, 6 anos após fundarem o Rotary da Juventude, que é o Interact, eles fundaram o Rotary, que seria a união do Rotary e o lema de 1961, ACT, o Rotary em Ação, que virou o Rotaract, que seria dos jovens, então, de 18 anos até 30, que agora também deu uma modificação. Então, vejam que até os próprios programas do Rotary, o Rotaract e o Interact, eles sofrem alterações ao longo do ano. E daí a gente dá um salto na história para um momento crucial, que era até um ponto de debate no início dessa reunião, que são as vacinas. Lá em 1979, naquele momento que o mundo precisava de ajuda, o Rotary falou, ok, nós vamos auxiliar no combate à polio. Então, nas Filipinas, naquele ano, o presidente assinou que o Rotary ia criar um programa de combate à polio. Futuramente foi renomeado como Polio Plus, e a gente tem a campanha que começa a partir do dia 1º de outubro, que é mundialmente conhecida como End Polio Now. É uma campanha que, desde então, vem auxiliando aos países do mundo a fazer essa erradicação, e pelos dados que nós temos, e foram apresentados esses dias pelo curador do Rotary International, esse ano, 2021, temos apenas 2 casos registrados, sendo que um deles provavelmente é de 2020, porque ele foi registrado no dia 1º de janeiro. Então, eles demoraram para registrar e acabou ficando em 2021. E as ações continuaram trabalhando. Aquele reconhecimento que começou em 1957 com um papel que era um certificado, eles viram que era mais fácil os rotarianos carregarem na lapela também o reconhecimento Paul Harris. Então, em 1984, foi instituído que os rotarianos receberiam o certificado e mais uma medalha, um PIN de reconhecimento Paul Harris. Só que também vai ter algumas mudanças, porque em 1987, o Rotary percebeu que era melhor mudar a sua logística. Ele saiu da cidade de Chicago, andou 30 quilômetros e foi para a cidade de Evanston. Então, o Rotary construiu sua sede, One Rotary Center, lá em Evanston, onde ele concentra agora todas as informações e toda a sua logística de trabalho. E logo após essa mudança, eles tiveram que fazer uma grande mudança, que foi um acerto que já devia ter sido feito muito, muito antes. Eles começaram a aprovar a entrada das mulheres em Rotary. Já era um pedido que acontecia desde 1979, acontecia muito antes, e ainda tem registros anteriores a 79, mas 79 foi a primeira vez que pediram na justiça para entrar, e foi aprovado somente em 1989. Só que com a entrada das mulheres no Rotary, começaram a ter que fazer algumas modificações. A exemplo, o próprio reconhecimento Paul Harris. Em 1989, existia o Paul Harris masculino e o Paul Harris feminino. Por isso que a gente tinha duas medalhas naquela imagem de 84. E daí sim, em 1997, ele ficou unificado, como todos nós conhecemos hoje, e alguns do clube o possuem. Aqueles que não possuem, depois podem conversar com o presidente e o tesoureiro José Humberto, que ele vai explicar um pouquinho melhor como é que a gente pode fazer essa aquisição. E, novamente, um salto temporal. Agora, chegando em 2019, 2 anos atrás, houve o que eles chamam da elevação do Rotaract. Então, aconteceu mais uma mudança, que agora tiraram aquela restrição de idade de 18 a 30 anos. É 18 até o jovem se sentir jovem ainda. Quando ele se sentir apto ao Rotary, ele já pode se juntar ao Rotary, virar duplo associado, como eu, o Rodrigo, e outros 3 companheiros do clube, somos rotaractianos e rotarianos também. E, novamente, a mudança está acontecendo junto conosco. Ela está acontecendo agora, em 2021. O Rotary, Ivan, Janaína e Samantha, ele possuía 6 áreas de enfoque, que era a consolidação da paz e prevenção de conflitos, a prevenção e tratamento de doenças como a polio, o polional, que já foi citado, a água, saneamento e higiene, que foi um dos primeiros projetos do Rotary, lá com o banheiro, a saúde materno-infantil, que tem todo um apoio e cuidado com as nossas pessoas que estão nessa etapa, a educação básica e a alfabetização,
o desenvolvimento econômico e comunitário, e agora nós tivemos a honra de entrar nesse ano 2021-22, lembrando que ele é quebrado, a entrada do meio ambiente. Então, o Rotary agora possui 7 grandes áreas de enfoque, onde ele produz diversos tipos de projetos em prol dessas áreas. E a gente tem 2022, por mais que é futuro, para nós já é presente. É presente, pois temos a primeira mulher presidente. A canadense Jennifer Jones será a primeira mulher presidente do Rotary International dentre toda a sua história. E se vocês perceberem, tem uma setinha ali. Porque a história do Rotary escrita pode até ter parado ali, mas ela continua. E agora é a sua vez.